Olá, turma linda! Oi, pessoal! Olá, minhas colegas artesãs, criativas, arteiras! Boa tarde, prazer, eu sou a Patrícia Bueno, artesã e professora de costura criativa, apaixonada por fofuras. Vim deixar um vídeo gravadinho para vocês no YouTube de uma peça bacaninha, legal, uma pasta executiva que eu sei que vocês gostaram muito e eu vim deixar esse vídeo completinho, gravadinho para que vocês possam ter acesso ao conteúdo e aprender junto comigo, tá bom? Vamos lá? Então essa daqui é a pasta executiva, uma peça super simples, mas rica em detalhes, acabamento, ó, bem lindinha, ó, acabamento na alça, tá? Linda, né? Simétrica. E aí eu vou mostrando para vocês ao passo que a peça vai nascendo, todos os pulos do gato, todos os pulos para que a gente tenha, né, um bom acabamento, capricho, qualidade naquilo que a gente está oferecendo, né, e colocando o nosso nome, tá bom? Esses materiais, então, a confecção da peça de hoje será em tecido sintético. Paty, costura em máquina doméstica? Sim, costura em máquina doméstica. Estou usando uma máquina reta industrial de mesa, né, plana, transporte simples da marca Zoji, modelo 8000E, lá dos meus parceiros de máquinas, LN Máquinas e Acessórios de Mogi das Cruzes. Sigam a LN nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá bom? Tem aplicativo, então para vocês saberem de máquinas, preço, condições, promoções, tá bom? Segue meu parceiro lá, porque o atendimento é incrível, prometo. Então, tecido sintético 08 ou 09 da minha coleção de estampas e sintético Patrícia Bueno. Esse daqui é o de tulipas, tá? Que é o floral retrô. E esse foi meu primeiro lançamento desse ano, que é o Ball, a linha Ball. Dentre esses, vocês encontram muitas outras estampas e cores e fofuras lá na loja Sintéticos São Luís. Vou deixar depois todos os links para vocês, gravadinho, certinho, para vocês poderem encontrar tudo que eu for usar aqui, tá bom? Então, vamos reservar esta parte e vamos começar, tá? Dito isso, já deixei a costa da nossa pasta está pronta, porque nós faremos juntas a parte da frente que se repete na parte das costas, tá? Então, ela tá cortada em trapézio, para que depois de confeccionada, costuras aplicadas, ela termine em um retângulo perfeito e a lateral é um triângulo. Vejam como nós vamos brincar com a geometria, com as formas geométricas para desenvolvimento e conclusão dessa pastinha simples, mas linda, né? Tá aqui então para vocês ficarem olhando para ela o tempo todo, tá? Então, dito isso, ó, vamos preparar o molde, tá? Quando a gente fala em trapézio para uma peça, é porque quando eu corto ela em trapézio, quando eu costuro, tudo que eu adicionei em trapézio aqui, ó, somado ao corpo, que é a parte da frente, é profundidade. Então, quando eu adiciono caixa de leite, a profundidade é a largura e comprimento da minha caixa de leite. Ó, vamos simular aqui, ó. Vou fechar uma costurinha de caixa de leite. Automaticamente, o que estava no corpo veio para o fundo e se tornou profundidade de fundo de bolsa. E o que estava aqui, ó, a mais na lateral, vejam que ela fica como um retângulo perfeito, tá? Então, o que estava aqui, ó, somado, profundidade lateral ao corpo, quando eu faço a minha costura, ela vira um triângulo lateral de profundidade e ele sai da frente do corpo, olha lá. O que fica? O corpo total retangular, tá? Como que eu faço esse cálculo? Vamos aqui para o papel para eu poder mostrar para vocês. Vou pegar um papel aqui com a parte limpa. Eu vou abaixar, tá? Então, vamos lá. Vou aproximar vocês um pouquinho. Eu preciso primeiro definir o tamanho da minha peça. Então, eu desenho lá o meu quadrado. Olha como nasce um trapézio bem facinho. Desenho um retângulo.
desenho um retângulo e aí eu defino quanto eu quero a minha peça. Supondo que eu quero uma peça de 30 por 40, vamos trabalhar com formas, com cálculos redondos para não confundir a cabeça de vocês muito em coisas quebradas, tá? Então, vamos lá. Supondo que eu quisesse aqui uma peça de 30 por 40, com profundidade de 8 por 8, tá? Então, 30 de boca, 30 de altura, 40 de boca, 40 de fundo e uma lateral de 8, uma profundidade de 8, tá? Então, eu desenho lá, ó, 30. Aqui é 40. 30. Ó. Então, eu desenho lá. A minha largura vai ser 40 e a minha altura vai ser 30, certo? Quanto que eu tenho que fazer de caixa de leite? Eu não terei dois corpos, frente e costas, que vão fazer uma costura de junção no meio? Então, eu vou trabalhar na minha caixa de leite com metade, com uma metade, porque automaticamente costurando esse com esse, vai dar o total que eu quero. Então, eu quero quanto? Eu quero 4, tá? Porque minha profundidade é 8. Então, eu pego esse 8 aqui, ó, e divido por 2, tá? Então, eu vou lá embaixo, onde eu vou introduzir a minha caixa de leite? Na lateral e na parte de baixo, certo? Então, eu vou colocar um quadradinho aqui, ó, para eu poder visualizar o meu raciocínio. Então, eu construo aqui, ó, um quadradinho e um quadradinho. De 4 por 4. De 4 por 4. Ó. Um quadradinho de 4 por 4, de 4 por 4, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os pontos, ó. Lembre que eu mantenho preservado o tamanho do corpo da bolsa que eu quero fazer. Eu acrescentei a minha caixa de leite da borda para fora, tá? Da borda para fora do fundo, da borda para fora da lateral. O que eu vou fazer? Eu quero em trapézio? Se eu quero em trapézio, eu não vou adicionar uma caixa de leite aqui, nenhuma caixa de leite aqui, porque eu não farei um retângulo ou um quadrado. Eu quero um trapézio. Então, aqui, ó, eu não acrescento nada e ligo ponto. Desta ponta sem margem para esta ponta que é o limite da minha caixa de leite, ó. E nasceu o meu trapézio, ó. Já nasceu as duas metades laterais em triângulo, tá? E o meu fundo é daqui até aqui, porque caixa de leite a gente corta, tá? Então, eu ligo daqui até aqui, ó. Liguei daqui até aqui, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho somado a frente da minha bolsa mais o fundo que vai curvar quando eu costurar. E eu tenho aqui, ó, toda a parte da frente da minha bolsa, mais as duas laterais que vão curvar quando eu costurar. Quando eu fizer todas as minhas costuras, o que vai me sobrar? Isso daqui, ó, só isso que eu vou enxergar. Isso vem para lateral, isso vem para lateral e isso curva para o fundo, tá? Então, eu desconsidero na hora de cortar o tecido as minhas caixas de leite. Olha lá, meu molde nasceu, tá? Tudo isso aqui, ó, que eu vou pintar pra vocês é o meu molde e eu vou mostrar pra vocês que é o meu molde. Olha lá. É o meu molde em trapézio. Caixa de leite desconsiderada, desconsiderada. Vamos pegar a minha peça pra vocês verem? Olha lá. É o meu molde, tá? Olha lá. Trapézio, trapézio. Triângulo de profundidade lateral. E o fundo, metade do fundo. Ó, vamos de novo? Agora que vocês já sabem o que vocês estão fazendo, vou segurar. Olha lá. Simulei as minhas costurinhas. Olha lá o que aconteceu. Eu tiro do corpo aquilo que eu adicionei e ele vira lateral. Ó, eu tiro do corpo aquilo que eu adicionei e ele vira profundidade. Ó, dos dois lados. Olha lá, profundidade, que sobra um corpo
retangular, que é exatamente o nosso primeiro desenhinho, o nosso primeiro retângulo desenhado, certo? Deu para entender? Outra coisa aqui, que é um pulo do gato, é o sorriso do trapézio. Em trapézio, se eu quero em trapézio, eu não vou adicionar uma caixa de leite aqui, nenhuma caixa de leite aqui, porque eu não farei um retângulo ou um quadrado. Eu quero um trapézio. Então, aqui, ó, eu não acrescento nada e ligo o ponto. Desta ponta sem margem para esta ponta, que é o limite da minha caixa de leite, ó. E nasceu o meu trapézio, ó. Já nasceu as duas metades laterais em triângulo, tá? E o meu fundo é daqui até aqui, porque caixa de leite a gente corta, tá? Então, eu ligo daqui até aqui, ó. Liguei daqui até aqui, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho somado a frente da minha bolsa mais o fundo que vai curvar quando eu costurar. E eu tenho aqui, ó, toda a parte da frente da minha bolsa, mais as duas laterais que vão curvar quando eu costurar. Quando eu fizer todas as minhas costuras, o que vai me sobrar? Isso daqui, ó, só isso que eu vou enxergar. Isso vem para lateral, isso vem para lateral e isso curva para o fundo, tá? Então, eu desconsidero na hora de cortar o tecido as minhas caixas de leite. Olha lá, meu molde nasceu, tá? Tudo isso aqui, ó, que eu vou pintar pra vocês é o meu molde e eu vou mostrar pra vocês que é o meu molde. Olha lá. É o meu molde em trapézio. Caixa de leite desconsiderada, desconsiderada. Vamos pegar a minha peça pra vocês verem? Olha lá. É o meu molde, tá? Olha lá. Trapézio, trapézio. Triângulo de profundidade lateral. E o fundo, metade do fundo. Ó, vamos de novo? Agora que vocês já sabem o que vocês estão fazendo, vou segurar. Olha lá. Simulei as minhas costurinhas. Olha lá o que aconteceu. Eu tiro do corpo aquilo que eu adicionei e ele vira lateral. Ó, eu tiro do corpo aquilo que eu adicionei e ele vira profundidade. Ó, dos dois lados. Olha lá, profundidade, que sobra um corpo retangular, que é exatamente o nosso primeiro desenhinho, o nosso primeiro retângulo desenhado, certo? Deu para entender? Outra coisa aqui, que é um pulo do gato, é o sorriso do trapézio, tá? É o sorriso. Tá gravando. Ainda bem que eu vou editar esse vídeo. Então, outra coisa que é preciso colocar aqui é o sorriso desse trapézio, tá? Quando a gente faz uma peça em trapézio, o que acontece? Isso tudo é puxado para baixo. E se você deixa uma caixa de leite reta aqui embaixo, o que acontece aqui, ó? Ele tem um acúmulo de tecido e ele fica assim, ó, tá? Abauladinho. Para que o trapézio não fique abauladinho, eu sempre tiro, geralmente, uns 3 milímetros em ângulo ascendente para formar o sorriso lateral. Por que eu formo esse sorriso lateral? Justamente para não ficar com barriga nesse trapézio, tá? Para quando ele costurar e ele descer, ele puxe toda essa estrutura para baixo, alinhando essa estrutura e deixando ela perfeitamente reta, tá? Automaticamente, se ele não ficasse, ó, vou simular, tá? Vou tirar aqui, ó, 3 milímetros e vou deixar. Olha lá, olha a barriga, ele fica frouxo, tá vendo? Porque tem um excesso de material aqui, tá? Então, para não ter esse excesso de material, ó, eu tiro, eu corto, e aí eu posso alinhar borda com borda e essa minha lateral vai ficar reta, ó, tá vendo? Não tem excesso de material. Olha lá como ele ficou plano e reto, tá? Então, é esse sorriso aqui, ó, do trapézio que a gente precisa fazer. Então, quando você for fazer o teu molde, tá? Você corta ele reto, tá? O teu trapézio retinho.
chega aqui na pontinha, você... É essa parte, né? Eu já cortei ele em dois, porque tá em dois tecidos o meu material. Mas, ó, é isso aqui, ó. Considerando que fosse uma coisa só, né? É isso aqui que eu tô falando, tá? Ó, tá vendo que tem uma reta ascendente aqui, ó, de 3 milímetros, tá? 3 milímetros aqui subindo, tá bom? Ele não tá reto assim, ó, ele não tá um quadrado assim, ele tá pra cima, tá vendo? Olha lá, ó. E eu sempre brinco de sorriso do trapézio. O que eu preciso fazer quando... Nesse caso, eu tenho uma peça em duas cores, tá? Eu peguei o meu molde, defini que eu quero em duas cores de tecido. Então, vamos lá. Peguei um pedaço, determinei que uma parte do meu retângulo lá que eu desenhei vai ser de uma cor e a outra parte vai ser de outro. O que eu preciso reproduzir nessa junção de cores? O mesmo sorriso do trapézio. Por quê? Eu não vou, quando eu fizer a minha costura... Esse material, ele não vai descer, vai vir todo para baixo? Olha lá. O que vai acontecer com o sorriso? Ele vem junto, ó. Ele vem e ele fica retinho. Tá vendo, ó? Ó, ele vem reto, reto, reto. Na lateral, ele continua reto, tá? Ó, tá perfeito. Se eu não fizer, eu trouxe um exemplo para vocês. Se eu separar em duas cores e eu não fizer essa continuidade do sorriso nas peças acima que eu for adicionando, o que vai acontecer? Quando esse material for puxado para baixo, o sorriso vai ficar triste. Ó, olha lá, essa aqui é uma necessaire que eu uso de maquiagem, tá? Tá bem sujinha, porque eu uso mesmo para colocar as minhas maquiagens, ó. É um trapézio que ficou em um triângulo, olha lá, a profundidade, a lateral tá em retângulo, né? Tá um triângulo a lateral, mas olha lá. O que aconteceu aqui, ó, quando eu fiz essa costura que o material veio para baixo? Ele puxou o que antes era reto, ele puxou para baixo. E aí ficou com um sorriso triste na minha peça. Então, se eu corto a minha peça em dois e já adiciono uma reta ascendente, acompanhando a ascendência aqui, ó, da caixa de leite, quando eu fizer a minha costura lateral e a minha caixa de leite puxar todo mundo para a lateral e para baixo, a minha reta aqui, ó, o que eu quero é uma reta, ela vai ficar reta. Porque se eu não fizesse, se eu cortasse reto, novamente, tá? Vou insistir. Se eu tivesse feito isso aqui reto, passasse uma costura reta aqui, sem essa curvinha, quando eu fizesse a minha costura, iria acontecer isso na minha bolsa, iria ficar com um sorriso triste. Se é isso que você quer como resultado na sua peça, faça, mas eu quero que vocês entendam por que vocês estão fazendo da forma que eu tô explicando, para que vocês tenham conhecimento técnico, embasamento técnico, para que quando vocês quiserem esse efeito reto, vocês saberem como fazer, tá bom? Sejam capazes de fazer sozinhos, sozinhas, a bolsa de vocês com esse efeito contínuo aqui, ó, na borda, que é super bonito, tá? Dito isso, vamos começar a nossa aula, a nossa confecção, tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer o acabamento da alça, ó. Eu vou fazer esse acabamentinho da alça, tá? Fiz uma bocinha. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu tô, né? Para que público que eu tô destinando essa peça? Para um público feminino que tem mão pequena. Então, eu tenho que pensar no caimento, na ergonomia, no conforto, tá? Para esse cliente usar essa peça. Mulher tem mão pequena, vai na palma da mão, então eu não quero aqui uma alça larga, tá? Eu quero uma alça estreita para ser confortável para o meu cliente, para que ele tenha uma sensação de uso
tão gostosa quanto ele ter comprado pela beleza, pela necessidade da peça, a peça ser usual, ele sentir que a compra foi uma compra bem feita pelo capricho, pelo acabamento, pelas costuras, pelo design da peça, mas também, além de ser uma peça útil e bonita, que foi isso que levou ele à compra, ele só vai saber se a peça é usuável ou não, se ela é funcional ou não, depois que ele começar a usar. Então, para que o cliente tenha uma sensação de conforto ao usar, eu pensei no público feminino, então você pensa na anatomia do público que você vai direcionar o seu produto. No caso, mulher, mão pequena, então eu deixo a minha alça estreita na base em cima para que ela fique confortável ao usar o produto que eu desenvolvi com tanto carinho para esse cliente em especial, tá? Então, eu fiz um acabamento bonitinho, tá? Isso aqui é opcional, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Eu vou dividir ele ao meio, ó, vou fazer a marcação do meio, por quê? Porque meio é importante para que a gente tenha simetria, tá? Então, a gente vai sempre achar aqui, ó, os eixos centrais, os meios da peça, para que a gente tenha simetria e bom acabamento, tá? Então, ó, achei o meio na minha pecinha, que é uma coisa opcional. Quanto tem aqui de comprimento? Essa é a minha régua de patchwork. Ah, eu tenho uma coleção de réguas, régua de patchwork de 15 por 15 e de virado, tá? Então, todos os meus produtos, as minhas aulas, os meus cursos, os meus produtos, os meus materiais, os meus sintéticos, tudo que você quer saber a meu respeito, tudo relacionado a mim, você encontra essa informação no meu site, www.patricia-bueno.com, tá? Inclusive onde vocês encontram todos os meus produtos, quais as lojas que fazem a revenda dos meus produtos, ok? Então, ó, essa é a minha régua de patchwork. Quanto que tem aqui de comprimento? Eu fiz com 16 centímetros, tá? 16 centímetros por 1,25, tá? Porque a minha alça tem 3, eu vou dobrar o meio, vai ficar com 1,5. Então, ó, dobro, meio com meio, meio com meio, tá? Eu determinei que eu quero como frente da minha alça a parte do sorrisinho aqui, ó, desse acabamento que eu tô fazendo em tecido sintético Montana, tá? 1,5, fundo de microfibra, corte a fio, é só cortar. Onde eu vou encaixar? Qual é a parte das costas da minha alça? A parte das costas da minha alça é essa que tem a boquinha aqui, ó, tá? Logo, a parte contínua, bonita, sem costura, é a parte da frente, tá bom? Vamos pra máquina. Vou começar pelo meio. Meio pezinho de máquina, ponto número 4, porque eu tenho aqui uma curva, que eu preciso ter controle dela, então eu não vou usar um ponto muito largo. Tô usando o ponto número 4 da minha Zoji 8000E. E vou passar uma costura. Paro com a agulha dentro, viro o meu trabalho. Isso daqui é só uma bocinha de acabamento, para o meu cliente ver que eu pensei nos detalhes, que eu me preocupei com a qualidade do acabamento, mas também com a beleza daquilo que eu tô oferecendo, além, claro, da ergonomia do uso da minha peça. Paro, viro e vou dar um retrocesso sobre o pontinho que eu comecei, tá? Retrocesso, retrocesso, cortou. Pronto, tenho aqui o acabamento e a minha alça, e essa daqui vai ser a parte da frente, tá? Ó, a parte que tá com um sorriso. Dito isso, eu vou pegar a frente da minha peça, não estou estruturando, e esse é só um tecido sintético de espessura 0,9, tá? Fundo de malha de algodão, gravação em Prada da minha coleção Ball. Eu não estou estruturando essa peça porque eu determinei que o uso dessa pasta seria uma pasta para papéis, tá? Uma pasta executiva para papéis, para documentos. Então, não vai carregar peso,
Se você for fazer alguma coisa que vá carregar peso, um notebook, alguma coisa mais pesada, sim, estruturem. Somem aqui, ó, em todos, colhem com colinha de contato nas costas de todos os seus sintéticos, TNT 150 ou TNT 120 ou o estruturador da sua preferência, tá? A minha, como a proposta não é nada pesado, não tem estruturador, tá? Fiz aqui um bolsinho na frente, que é opcional, tá? Cortei aqui, deixa eu ver quanto que ele tá. 15 centímetros de altura por 14 de largura, tá? 15 por 14, 15 por 14. Por que 14, tá? Porque aqui eu tenho, ó, um conjunto de costuras aqui, ó, tá? A minha alça, ela é contínua, então eu vou encaixar ela por baixo. Então, ela tem que transpassar para a alça tampar, tá? As laterais do meu bolso. Então, eu tenho acabamento aonde? Só aqui em cima, ó, tá? Acabamento costurinha de pesponto, tá? Tricoline na parte do forro. Vocês podem usar como forro que vocês preferirem. Então, ó, marquei o meio do bolso, meio do meu corpo, tá? Vou pra máquina e vou passar uma costurinha aqui, ó. Costurinha de segurança, ponto número 5, meio com meio, paro, viro e subo. E dou o processo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Meio pezinho de máquina, paro e subo. O processo. Então, eu já deixei um bolsinho rápido ali, tá? Sim, gente, eu sou meia louca, tá? Eu gosto de colocar as coisas no sentido. Vocês não precisam ser tão loucas quanto eu. Mas sim, minhas bolinhas estão no sentido do meu desenho. Agora, a gente vai fazer o quê? Ó, lá no meu molde, eu não tenho que colocar a minha alça. A minha alça eu deixei com uma luz, aqui ó, luz. Distância entre elas de 13 centímetros, tá? Então, o que eu preciso fazer? Pegar o meu molde, jogar 7 para lá, 7,5 para lá, vir aqui, ó, e abrir uma casinha, tá vendo? Uma marcação. Que eu vou pegar agora uma caneta de sintético, que eu tinha deixado aqui. Aqui, tá? Então, ó, abri uma casinha de cada lado e vou fazer a marcação da minha alça, tá? Vamos lá. Posiciono, borda com borda, centro, ó. Meio, venho aqui, ó. E risco. Aonde eu vou parar a minha costura, tá? Da minha alça. A 3 centímetros da borda, tá? A 3 centímetros da borda de cima para baixo é o limite que vai aqui, ó, a marcação da minha alça. Então, ó, já faço um risquinho lateral, para eu poder me guiar para saber até onde eu vou parar a minha costura, ó, tá? Depois isso aqui a gente passa o dedinho e ele sai, tá bom? Então, fiz a minha marcação, olha lá os meus riscos, e vou posicionar a minha alça, ó, frente da minha alça. Alinhando com a linha dos 13 que eu acabei de fazer. Posiciono, deixo o meu material e vou para minha máquina fazer a minha costura, tá? Então, vamos lá. Processo no começo, ponto número 4. Então, eu vou reto, meio pezinho, ó, marquinha tá aqui, ó, onde eu tenho que parar. Cheguei na marquinha, parei, deixei a agulha dentro, rotacionei meu trabalho, costurei reto, meio pezinho de máquina, rotaciono novamente e continuo a minha costura até lá embaixo. E ficou exatamente assim. Tá vendo por que a marcação aqui, ó, que eu deixei aquela pontinha foi tão importante? Tá vendo? Pra fazer a minha virada, tá? Vamos para o outro lado. Então, pego a minha alça.
Cuidado para vocês não torcerem a alça de vocês, então o lado da frente, obviamente, virado para frente. E vamos lá. Retrocesso no começo, alinho com as linhas de marcação, subo, costuro, viro, venho reto e desço. Prontinho. Meu bolso tá aplicado e minha alça tá aplicada na minha peça, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a parte pink. Olha lá. O que vai acontecer aqui com a borda, ó? Eu não tenho o meu sorrisinho lá, ó, o ângulozinho ascendente, que lá na minha modelagem eu fiz, ó. Reto, e olha lá o sorrisinho, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou jogar direito com direito. Vou alinhar borda com borda e vou costurar até aonde? Até chegar no sorrisinho, tá? Por quê, gente? Porque ele vai desencontrar, ó. Se eu colocar reto aqui o fundo, o que vai acontecer com essa pontinha? Vai ficar uma para cada lado, certo? Então, o que eu faço? Eu vou sempre tensionar e forçar o material a ficar na posição que eu quero. Então, se eu vou começar pela lateral, eu forço a lateral, tá? E vocês vão me ver fazendo. Eu vou falando pra vocês como é que é pra fazer, tá? Então, ó, juntou aqui até o sorriso, automaticamente desalinhou tudo, tá? Mas vamos lá. Segura firme e vamos. Retrocesso no começo. Até chegar no final do sorrisinho. Cheguei, paro com a agulha dentro, pego esse material e forço ele a ficar reto. Automaticamente, quando eu faço, né, forço o material a ficar reto, levanta essa ponta aqui, ó, tá vendo? Mas deixa aí. Continua o seu trabalho. Continuo fazendo uma costura de um pé de máquina até o sorriso do outro lado. Por quê? Automaticamente o sorriso do outro lado tá desencaixado, certo? Ó, tá desencaixado. Então, eu forço o sorriso junto com o sorriso da outra peça e costuro. Retrocesso, cortou. Aqui eu vou cortar, que tá um pouquinho maior. Pronto, cortou, tá? Então, aí, ó, ficou devidamente costurada e o meu molde que eu separei em duas partes, agora tem uma parte só. Se transformou em um molde só, tá? E eu vou fazer agora o quê? Eu vou rebater essa costura, eu vou jogar pra baixo junto com a sujeira e vou fazer uma rebatida aqui, ó, tá? Ponto número 5. Pra que eu rebata isso com conforto, sem querer ficar forçando aqui, ó, no sorriso, ó, ele vai querer ficar forçando e criar volume, tá? Então, o que eu faço? Eu tiro aqui, ó, o excesso. Dobro no sorriso e tiro um triângulozinho. Dobro aqui no sorriso e tiro um triângulozinho, bem grandão, né? Agora, eu consigo deitar e com conforto o material não vai mais ficar querendo formar nenhuma barriga. Ó, ele já começa a deitar com conforto. Então, a gente vai fazer o quê? Passar aqui uma costura de pesponto. Então, ponto número 5, sujeirinha para baixo, joga a parte pink para baixo e vamos passar aqui meio pezinho de máquina, porque toda costura aparente, tudo que está para o lado de fora da peça, aos olhos, ela é com meio pezinho, tá? Pronto. Prontinho. Fiz lá a minha costurinha, olha o sorrisinho ascendente, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o zíper, tá bom? Como que eu vou colocar o zíper? Ó, o zíper, ele não vai até a lateral, tá?
O zíper, ele vai parar aqui, ó, a 3 centímetros da borda, tanto no começo quanto no final, tá? Um lado embutido e o outro lado vai estar assim, com sobra, pra gente poder ter uma boca bem aberta de bolsa, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, 3 centímetros. 3 centímetros pra dentro, eu marco. 3 centímetros pra dentro, eu marco. Então, é aqui que começa e termina o meu zíper, tá? Direito com direito. Então, ó, direito da cremalheira do zíper com o direito do meu sintético, tá? O que eu vou fazer? Eu vou virar o meu zíper pra cima e vou colocar ele, ó, perpendicular à marcação que eu fiz, tá vendo? A marcaçãozinha lá, ó. E vou passar uma costurinha reta aqui pra deixar ele já no lugar. Quero esse zíper simétrico, na posição correta, pra quando fechar a minha bolsa, ó, ele fechar exatamente junto os dois aqui, ó. A borboletinha ficar igual, tá vendo? Então, vamos lá, ó. Coloquei ali. Deixa eu baixar pra ver se eu consigo dar um zoom. Opa, foi muito zoom. Tenho aqui, ó, e alinho, tá? Fiz uma costurinha assim, agora eu vou alinhar a borda do zíper à borda do meu material, certo? O que vai acontecer aqui? Ó, automaticamente vai nascer uma prega, ó. O que eu faço com essa prega? Eu deito essa prega e alinho ela na borda do material, tá? E vou fazer a minha costurinha de segurança, a minha primeira costurinha pra deixar esse zíper aqui. Depois eu venho colocando o forro, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma ferramenta de dor de casas pra me ajudar a fazer essa preguinha bem bonitinha, essa preguinha não sair do lugar. Pronto. Já dei um retrocesso sobre ela. E vou passar uma costurinha levemente tensionando, ó. Tensionando esse meu zíper, para meu zíper não ficar embabadado, não criar barriga. E vou costurar até onde? Até os 3 centímetros lá, ó. Tô chegando. Cheguei. Retrocesso, retrocesso, cortou. Então, ele começa aqui, ó, antes dos 3 e ele termina também antes dos 3 centímetros, tá? Vou virar isso aqui pra baixo, vou deixar essa prega aqui, ó, em 45 graus e vou colocar o meu forro agora. Direito do forro costurado no avesso da cremalheira do zíper. Que pé de calcador que eu vou usar? Vou usar calcador meia-lua de zíper, tá? Porque eu quero esse zíper bem com essa costura bem pertinho da cremalheira do zíper. Ó. Pé calcador, meia-lua de zíper, tá? Pronto. Apertei, baixei o calcador, vamos lá. Direito com direito. Qual é a margem de costura desse pé? A margem de costura é quando ele encostar na cremalheira, tá? O metal do pezinho encosta sim na cremalheira do zíper, pra costurinha ficar bem rente, tá? Então, ó, fiz uma primeira costura. Vou passar de novo bem pertinho, pra ter certeza que encostou, tá? Pronto. Prontinho. Ó, fica bem pertinho. Tá vendo? O suficiente pra passar o cursor, o carrinho do da nossa peça. O que eu vou colocar aqui agora pra deixar a minha peça firminha, tá? Bem firmezinha. Eu vou colocar uma peça aqui, ó, de EVA, tá? Vou colocar uma peça de EVA pra deixar a minha bolsa durinha, em pezinha, firmezinha, tá?
Se vocês forem fazer para notebook, alguma coisa assim, vocês coloquem também espuma torneada, tá? Para deixar bem fofo, para proteger tudo que for componente eletrônico, tudo que é sensível, vocês façam, tá? Para deixar bem fofinho. Pronto. Às vezes, sem querer, a gente bate, né? A nossa maletinha na quina das coisas. Bate sem querer, né? Em cima da mesa. Ó, eu vou levantar. Eu vou vir alisando e tirando as bolhas. Pronto. Tô usando cola spray, mas você pode usar cola de contato líquida, tá bom? Pronto. Aí faltou um pouquinho de cola. Deixa evaporar, tá vendo? Ó, ela forma uma gosminha. Tem que liberar o solvente, senão seu material fica todo cheio de... Então, é isso, tá? Colamos lá, ó, no nosso EVA, pra deixar a nossa pasta firminha, durinha, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai já começar a fazer o fechamento, tá? Então, ó, levanto o forro. Levanto aqui. Ai, minha etiqueta! Tem que colocar minha etiqueta na frente, gente. Peraí. Minha etiqueta que eu fiz em Montana, onde eu bati, ó, fita foil prata, tá? Lá da Clicheria Brasil. Deixa eu colocar aqui rapidinho, enquanto eu ainda estou com a minha peça aberta. Vou colocar, tipo, abertinha, só presa nas laterais. Deixa eu baixar o ponto. Então, retrocesso, um ponto, retrocesso, cortou. Retrocesso, retrocesso, um ponto, retrocesso, retrocesso, cortou. Pronto, minha etiqueta, gente. Não podia deixar de falar dos meus parceiros da Clicheria Brasil. Ó, que linda que fica. Ai, fofa. Pronto. Então, vamos lá. Direito com direito, corpo com corpo, sintético com sintético, né? Forro com forro, tá? O que a gente precisa se preocupar aqui agora? Simetria, boa qualidade de acabamento. Então, tudo que se encontra tem que estar juntinho, tá? Então, olha lá. Tudo que é pink com pink, forro com forro. A gente junta bem na bordinha um com o outro. Bem na bordinha um com o outro. E a gente já passa uma costurinha de segurança aqui, para que nada saia do lugar, tá? Então, vamos lá. Esse com esse, bem lindão. Costurinha de segurança, a mesma coisa aqui embaixo, tá? Na junção entre o pink e o meu sintético ball também, mesma coisa, ó. Junta, borda com borda, ó. Bem simétrico. Vamos lá, costurinha na borda. Pronto, a gente pode abrir pra saber se tá certinho, dá tempo de corrigir se estiver errado, ó, certinho. Transição de uma cor pra outra em perfeita sintonia. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o fechamento da peça, tá? Deixa eu afastar um pouquinho vocês, pra vocês me verem ao total. Então, vamos lá. Forro, corpo, eu vou costurar toda a borda, tá? Fechar as caixinhas de leite, mas aqui eu vou deixar uma boca aberta para poder desvirar a minha bolsa, tá? Então, vamos lá. Vou costurar com ponto número 3,5. Então, fecha aqui, retrocesso. Vamos juntar o forro. Retrocesso no começo. E vamos lá. Opa. Cheguei na costurinha ali, ó, de transição do zíper. Viro meu material. E continuo o meu fechamento. Até chegar lá embaixo. Retrocesso no final. Viro. Começo aqui, ó, borda com borda.
retrocesso no começo. Retrocesso no final. Viro o meu trabalho. Borda com borda. Retrocesso no começo. Fica aí dentro o zíper. Não saia não, garoto. Pronto. Alinho no material. Pronto, cheguei. Forro com forro. Aqui é só fechamento mesmo de todas as laterais, tá? Processo. E aqui no fundo uma parte, tá? Pra poder fazer a caixa de leite. Retrocesso. Costuro uns 4 centímetros, 5. Retrocesso. Ó. Então, aqui é onde vai ficar a minha cesariana, que é o meu parto. Tá bom? Para onde vai nascer a minha peça. Uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu tenho que desvirar, tirar um pouquinho desse excesso aqui, ó, nas junções, tá? Então, eu venho aqui, ó, e tiro uma canoinha. E, igualmente, tiro uma canoinha, tá? Para não ter muito excesso de material aqui na boca da bolsa. Vou fechar agora as caixas de leite, tá? Caixa de leite. Costura com costura. Tomem cuidado para ficar bem alinhada a costura da lateral com a costura do fundo, para bater certinho, ó. Pra gente trabalhar com volume, joga uma para um lado, outra para o outro. Vamos para a máquina. E vamos costurar. Retrocesso no começo. Retrocesso no final. Mesma coisa desse lado, ó. Se eu joguei o fundo para este lado, eu também vou jogar a outra ponta para o mesmo lado, que é este aqui, tá? Se vocês não fizerem isso, sua bolsa não para em pé sozinha, tá bom? A bolsa fica com o fundo torto se vocês jogarem cada ponta para um lado, tá? Vocês torcem essa costura aqui, ó, e a bolsa não para em pé sozinha. Então, ó, joguei pro mesmo lado que tá esse aqui, e esse automaticamente vai ficar do lado oposto, pra gente poder eliminar volumes e juntar aqui, ó, costura com costura. Você pra cá e você pra cá. Pronto. E vamos pra máquina. Retrocesso no começo. Retrocesso no final. A mesma coisa agora com o forro, tá? Ou como é mais fininho, eu não me preocupo com o lado que vai ficar o caimento, tá? Retrocesso. Boca com boca. Retrocesso. Agora a gente já pode desvirar a nossa bolsa, ó. Segura. E desvira. Aliás, não vou desvirar, vou deixar o forro sobreposto para poder mostrar duas situações para vocês de fechamento. Na verdade, 3, tá? Vocês podem recobrir a bolsa aqui, ó, deixar o forro exposto. A bolsa ainda não tá desvirada, não tá amassada.
ser uma das opções para vocês rebaterem, tá? Deixa eu desamassar ela todinha, porque eu não quero que ela fique amassada. Então, olha lá. Aqui vocês já podem tanto rebater, quanto fechar o fundinho, porque isso já tá aqui, ó, do lado que você pode trabalhar, certo? O que você vai precisar fazer aqui agora? Fazer aquela costura de rebatida aqui, ó. Rebater. Aqui, ó. Tá? Passar uma costura aqui, ó, de rebatida nessas camadas, prendendo a parte de fora, tá? Junto com a parte de dentro, pra não ficar subindo, tá bom? Então, com a boca nessa posição, com a bolsa nessa posição, vocês já conseguem posicionar e vocês conseguem fazer essa costurinha, tá? Dessa maneira aqui, ó. Tá? Outro jeito de fazer é desvirando a bolsa por completo. Com cuidado, ó, dedinho sempre empurrando. Ai, que linda que ficou no bol. Pronto. Então, ó. Pronto. A bolsa tá desvirada, tá? O que vocês podem fazer aqui? Inverter o ponto da máquina, que é fazer o ponto bonito de cima ficar, na verdade, na caixa de bobina. Então, vocês conseguem soltar um pouquinho da tensão da caixa de bobina. Automaticamente, se lá tá mais frouxo, aqui você vai apertar bastante, tá? Pra fazer o quê? Pra fazer embaixo curvar e em cima chapar. Por quê? Porque você consegue costurar assim, ó. Você consegue vir e costurar assim. Toda a boca da bolsa, ó, por esse lado. Automaticamente, o ponto bonito da bobina vai ser o ponto que vai ficar aqui do lado de fora. Ou, como a boca da bolsa é grande e é a forma que a gente vai fazer, eu posso vir e posso manipular a minha bolsa de modo que a boca fique em contato com a mesa. E aí, eu consigo vir fazer o acabamento, ó. Vou jogando o forro lá pra dentro, deixando bem alinhadinho. E aí, ó, sem ficar amassando a bolsa, a gente consegue passar uma costura com ponto número 5 em toda a borda da bolsa, tá? Deixa eu trazer vocês pra cá, pra vocês verem a costura. Pronto. Começo aqui pelo meio, não vou dar retrocesso no começo. Costura de 2, 3 milímetros, bem na bordinha, meio pé de máquina, ó. Vou jogando o forro pra dentro, deito a minha bolsa e venho costurando com conforto, tá? Sem medo. Puxando o forro pra dentro. Se você for costurar essa bolsa em uma máquina doméstica, fica bem fácil para você costurar numa máquina doméstica, porque você pode tirar, né, a tampa de baixo e aí ela vira uma máquina, uma fechadeira, né? Você consegue costurar do jeito que eu tô costurando, sem essa adaptação, porque lá você tem como encaixar certinho a bolsa dentro da máquina, né?
Cheguei na frente, a gente rotaciona a bolsa. É mais jeito, tá, gente? Com carinho. Porque esse pontinho aqui tem que ficar bem bonito, tá? Ficar aparente na peça. Então, bem com carinho. Com capricho. Deitando ali com o dedinho no forro. Pronto, a gente já tá acabando, tá? Pronto, vou passar um pouquinho mais de olhinho para escorregar o meu pé calcador. Cheguei aonde eu comecei e vou dar um retrocessozinho de um pontinho, tá? Pra ficar com um retrocesso bem bonito. Pronto, tá chegando. Cheguei. Retrocesso, 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 amarrei. Prontinho, a bolsa tá pronta. Agora é só passar o nosso cursor, fechar o forro e tá pronta. Olha que linda que ficou. Ó, tá aqui o meu retrocessozinho de um ponto, tá dando pra ver? Meio uma bordinha. Então, agora a gente vai colocar o cursor, ó. Segura o zíper, ó, segura o zíper na posição correta. Olha como ele tá bem alinhadinho com a boca da bolsa. A gente vem, ó, vem puxando os dois iguais. Puxando igual, puxando igual, puxando igual. Chego aqui, ó, seguro. Corto, alinhado. E já posso soltar, porque ele tá alinhado, tá? Automaticamente ele já tá alinhadinho, eu sei que ele vai bater certinho. Puxo as cremalheiras pra cima e passo o meu cursor. Então, vamos lá, ó. Junta, junta. Ele sai alinhado do meu cursor e ele continua alinhado, ó. Certinho. Ó. Perfeito, tá? Aqui, esse acabamento aqui, ó, existem vários tipos de acabamento, tá? Eu vou colocar esse daqui que chama final de alça. Tá vendo que ele é uma boquinha de jacaré, ele morde. E aí é só encaixar e bater com o martelo. E aí a gente tem um finalzinho de alça aqui, ó. Bem bonitinho, simples e bonito. Vou fechar primeiro no dedo. Pronto, jogo a pontinha pra dentro, porque ele é levemente menor do que o meu zíper. E vou bater com o martelo. Prontinho. Está feita a nossa bolsa. O forro eu vou abrir e vou passar uma costurinha. Vocês podem passar uma costurinha à mão, uma costurinha com ponta invisível. Eu vou passar uma costurinha aqui, fechando essa boquinha. Ó, puxa e fecha essa boquinha.
desalinha não. Pronto. Retrocesso, cortou. Pronto, fechamos. Joga pra dentro. E terminamos mais uma bolsa linda, fofura, fofurenta, uma pasta super contemporânea e simples, bonita, simétrica, bem acabada, que eu espero que vocês façam, que eu espero que vocês gostem e que vocês aprendam comigo e que vocês vendam muitas e muitas e muitas e muitas e muitas. Então fica aqui a minha aulinha de hoje. Vejo vocês em breve, toda terça-feira lá no meu Facebook, na minha página Patrícia Bueno, costurando momentos especiais, ou diariamente no meu Instagram, Patrícia Bueno, _oficial. Fiquem aqui, ó, com essas sugestões fofurentas e lindas, tá bom? Beijo, obrigado pela companhia, até o próximo vídeo.